Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do NEF Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, nós continuamos aqui na passagem da entrada do Messias em Jerusalém. Estamos na segunda semana e vamos dar uma lida rapidinha aqui para retomar, né, a lembrança aqui. Então, no dia seguinte, numerosa turba que viera para a festa, ao ouvir que Jesus vinha para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus, encontrando um jumentinho, sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre um filhote de jumenta. Os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas a respeito dele, mas quando foi glorificado, então se lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhe fizeram essas coisas. Assim, a turba que esteve com ele quando chamou Lázaro do sepulcro e o ergueu dentre os mortos, estava testemunhando. Por causa disso, a turba encontrou-se com ele, porque ouviu que ele havia realizado esse sinal. Então disseram os fariseus entre si: Vede que nada é proveitoso. Eis que o mundo vai atrás dele. Então, voltando aqui no princípio, só retomando rapidamente o que a gente viu a semana passada. Primeiro, a gente comentou que tudo indica que isso aconteceu no domingo de Ramos, né? Um domingo antes da Páscoa, né? Então, era um momento que Jerusalém estava lotado de peregrinos. E comentamos que muitos dos presentes estavam ali por conta dele já ter, como está ali no versículo seguinte, aqui no 17, né? Que muitos estavam ali porque tinham visto ele chamar Lázaro do sepulcro, então começaram a segui-lo. Existiam outras pessoas que também já estavam seguindo Jesus, mesmo antes dessa questão com Lázaro, né? E muitos, milhares, inclusive, que a gente viu de pessoas, iam para Jerusalém por conta da festa, né? E, obviamente, que muitos se aproximaram simplesmente, a gente vai ver até um caso aqui mais para frente hoje, muitos que se aproximaram simplesmente por curiosidade, de ver ali um tumulto, uma agitação qualquer, e se aproximam por simples curiosidade, né? Vimos que a palmeira era, assim, lembrava para eles a questão de vitória, de exultação, né? Então, por isso que eles pegavam os ramos de palmeira para gritar ali: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E a gente viu o sentido do que era para eles esse Hosana. Era o mesmo que salve, Deus salve o rei, né? E que eram expressões utilizadas, né? Que eram entoadas em grandes atos de louvor e de agradecimento dentro do templo. Então, por conta disso também, né, que muitos fariseus aí já enfurecidos por determinadas coisas, né, querendo atacar Jesus, usavam essa questão também, né? E lembramos que essa mesma multidão, dias depois, ia estar gritando crucificam, né? Gritando Barrabás em vez de Jesus, né? Então, a gente comentou a importância de nós nos vigiarmos muito quando nos deparamos com uma multidão que está, assim, exaltando, aclamando alguma pessoa, algum evento, alguma condição, alguma ideia, né? A gente leu um texto, salvo engano, é do Pastorino, né? Que ele comentava: quando você se vê nessa situação, ele falou: feche os olhos e mergulhe dentro de si. Ou seja, analise bem, né? Se aquilo que está sendo exaltado, aclamado ali,
faz parte daquilo que você considera como adequado, como um bem para você também, né? Então, que possamos ter ali os olhos bem, os ouvidos, o coração bem atento, né? E falamos muito sobre a questão da, dos elogios, né? Os elogios que podem levar aí multidões a fazer, e pessoas, né, a fazer coisas complicadas, porque exaltam aí a vaidade, né? Então, lemos um trecho do Emmanuel, né, que o título era, inclusive, elogios. E a questão do jumento, né? Aí, no 15, ele tá citando uma parte de uma certa profecia que a gente viu a semana passada, o trecho todo da profecia, mas que era um trecho que falava do Messias, da chegada do Messias, que ele viria sobre um jumentinho, né? Então, aí João tá lembrando essa profecia, e a questão do jumentinho também a gente viu que era uma questão assim mais simbólica, um símbolo que Jesus usou, e a gente vai ver também mais um pouquinho sobre isso, mas que comentamos um aspecto simbólico que seria de um espírito elevado, um espírito dominando a natureza animal, ele sobre o jumentinho, né, um símbolo disso, né, do espírito que se elevou e consegue domar a natureza animal, né. E aí, para hoje, a gente iniciaria esse 16 aí, que eu vou até colocar mais para cá, né? Aí os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas a respeito dele, mas quando foi glorificado, então se lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhe fizeram essas coisas. Então, assim, a gente vai ver mais para frente aí, né? Um texto que fala que, no fundo, eles ainda estavam esperando aquele Messias guerreiro que, de alguma forma, em algum momento, ia subir num cavalo branco, empunhar uma espada e liquidar com os romanos, né? Com o condomínio romano. Então, no fundo, eles ainda estavam esperando aquilo, né? Então, o primeiro que eles, quando eles viram toda aquela exaltação a Jesus, provavelmente entraram todos muito festivos também, né, achando que realmente havia chegado o momento onde aquilo tudo que eles estavam esperando, materialmente, aconteceria, né? E outras coisas também que a gente vai ver aqui para frente, que eles não perceberam que Jesus estava dando esses sinais, né? Mas que mais para frente, com certeza, né, eles iriam entendendo as coisas aos poucos, como acontece com a gente, né? A gente vai assimilando, muitas coisas a gente lê, a gente ouve, e não cala fundo no nosso coração, né? Mas a sementinha vai sendo colocada em algum momento da nossa história, isso vai germinar, né? Mas vamos seguir aqui. Então, um pedacinho do Pastorino aqui. João, com sua agudeza crítica, começa a levantar o véu de tudo que se vai passar, com aquela frase simples, mas profundamente reveladora. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Mas quando Jesus se transubstanciou, então se lembraram de tudo isso que estava escrito sobre ele e do que havia sido feito. Ora, o evangelista não diz nesse momento eles não entenderam, mas sim a princípio, inicialmente, né? E que denota que só bastante tempo depois, que quando Jesus se transubstanciou, é que conseguiram realmente compreender tudo aquilo que aconteceu, que já estava previsto, tudo, né, nas escrituras. A gente vai comentar mais com relação a isso mais para frente também, né? Já se chegando aqui. Seguindo mais um pouquinho, então, no fundo, ainda esperançosos daquele Messias guerreiro que iria libertá-los do domínio romano, como a gente falou, né? Eles ainda tinham, no fundo, essa esperança, né? Deslumbrados pela exaltação de Jesus e ansiosos pelo poderio político, não puderam entender
a profundidade de todos os atos de Jesus, o que sucederia depois, apesar de todas as advertências do Mestre. O Mestre já tinha falado sobre o Calvário algumas vezes já, né? A gente está aqui na última semana dele na Terra. Mas, veja o que está escrito abaixo aí. E todos maravilhavam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para os seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, desconheciam essa palavra, que estivera encoberta para eles, a fim de que não percebessem e temiam interrogá-lo a respeito desse dito. O que quer dizer essa questão aí? Desconheciam essa palavra que estava encoberta para eles, né? É aquela coisa que às vezes você ouve uma coisa, mas você fala assim, não é possível que isso vá acontecer, não acredito que isso vá acontecer, não pode ser, né? Isso é absurdo, tal, e você simplesmente faz de conta que você não ouviu, ou não, né, deleta aquilo da tua cabeça, né? Então, por isso que ele fala assim, ó, eles desconheciam essa palavra, eles não queriam acreditar naquilo, eles não podiam assimilar aquela coisa. Porque Jesus falou mais do que uma vez, né, sobre isso, mas no fundo, eles não estavam aceitando, eles viam ali um ser tão poderoso que podia fazer tantas coisas, né, como que iria acontecer uma coisa dessa com eles? De jeito nenhum, né? Enfim, também não entenderam o desenrolar da missão do Cristo em conformidade com as profecias de longa data a seu respeito. Só puderam ter uma visão geral após a conclusão da missão de Jesus na Terra. E aqui embaixo tem um pedacinho de uma passagem que é a passagem do caminho de Emaús. Eu não sei se vocês lembram o que é essa passagem, né? Que depois da crucificação, eram 2 discípulos, que eu não lembro o nome, estavam indo em direção a Emaús. E estavam ali angustiados, entristecidos, né? Mas completamente aborrecidos ali com a crucificação, com a perda de Jesus, totalmente aborrecidos, né? E aí chega um peregrino que se aproxima deles, que é Jesus, mas eles não percebem que é Jesus, eles só vão perceber bem depois, né? E ele pega ali todas as escrituras, desde Moisés, vai explicando tudo, passando por todos os profetas, explicando para eles por que aquilo tinha que acontecer, né? Então, é um trechinho, é uma fala de Jesus, inclusive, né? Para esses 2 discípulos. Ó tolos e lentos de coração, para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Lentos de coração, quer dizer, vocês não estão querendo entender o que já está lá nas Escrituras, né? Porventura, não era necessário o Cristo padecer essas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Essa passagem é muito linda, muito bonitinha. A gente mais para frente podia estudar essa passagem aí também, destrinchar ela um pouquinho. E prosseguindo, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Olá, boa noite. Boa noite. Eu só quero falar quem eram esses 2 discípulos, se não me engano, era Pedro e Tiago. Se não me engano. Não eram Pedro e Tiago, não. Eram 2 nomes diferentes aí, mas Pedro e Tiago são 2 bastante conhecidos, né? Eu não lembro, depois a gente vê isso aí. Ok, desculpe, então. Imagina, não tem problema, não. Então, ó, assim, a turba que esteve com ele, quando chamou Lázaro do sepulcro e o ergueu dentre os mortos, estava testemunhando. Ou seja, o pessoal que estava com ele lá, que viu ele fazer isso com Lázaro, né? Estava contando para as outras pessoas ali, ou seja, aumentando aquela turba que estava seguindo Jesus, né? Por causa disso, a turba encontrou-se com ele, porque ouviu que ele havia realizado esse sinal.
Então, como a gente comentou, né, essa multidão devia ser imensa e crescendo à medida que o povo ia descobrindo, né, as coisas que ele já tinha feito, e principalmente essa questão com Lázaro, né? Porque entre as questões que provavam, vamos dizer assim, que uma pessoa seria o Messias, uma das coisas seria ressuscitar alguém, né? Então, esse fato do Lázaro aí, realmente, para muitos, foi, assim, crucial, né? Foi, assim, definitivo, né, para acreditar. Aí, nessa mesma passagem, nessa mesma perícope, gente, que a gente está vendo, a semana passada a gente viu que está nos 4 evangelistas, né? E que tem algumas diferenças entre um e outro. Lá em Lucas, tem dois versículos que estão aqui, que fala assim, ó, os discípulos se alegravam grandemente com a exultação de Jesus. Quer dizer, eles estavam participando daquela exaltação toda da turba, da multidão ali, né? E está em Lucas assim, ó. E alguns dos fariseus da turba disseram para ele: Mestre, repreende os teus discípulos. Em resposta, Jesus responde, né? Eu vos digo, se eles silenciarem, as pedras gritarão. Quer dizer, havia uma multidão imensa ali gritando, em alvoroço. Não tinha como parar aquilo, de repente, né? Uma voz de uma pessoa ali, não iria ser possível isso, né? E aí Barclay comenta exatamente isso. É evidente que numa situação semelhante era impossível falar com a multidão. Uma multidão agitada não se detém a ouvir a ninguém uma vez que está em marcha. A voz de Jesus não teria chegado a essa imensa multidão. De maneira que Jesus fez algo que todos pudessem ver. Aproximou-se sobre o lombo de um jumentinho. Agora, isso tinha 2 sentidos. Ele vai falar dos 2 sentidos aqui. Em primeiro lugar, era uma afirmação deliberada de que ele era o ungido de Deus, o Messias. Por quê? Porque ele estava fazendo o que estava previsto já lá em Zacarias, né? Era uma atuação das palavras do profeta Zacarias, que havia dito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Tem gente chegando aqui, Zezé chegando aqui. Então, esse era o primeiro aspecto, né? Que ele estava fazendo, assim, como que uma atuação, como diz aqui, de uma profecia feita lá em Zacarias, né? Sem dúvida alguma, a ação de Jesus era uma afirmação messiânica, porque aquela fala era sobre o Messias, né? E, em segundo lugar, olha que interessante esse outro aspecto aqui, achei fantástico isso. Afirmava que era uma classe especial e peculiar de Messias. Não devemos fazer uma interpretação errônea dessa imagem. Para nós, o jumento é um animal um tanto desprezado, mas este não era o caso no Oriente. Ali era um animal nobre, nós vimos isso semana passada, né? Era até um animal valioso para eles, né? E aí veja um pedacinho que está citado aqui, ó. Jair, o juiz, tinha 30 filhos que cavalgavam sobre jumentos. Aitofel cavalgava sobre um jumento. Mefibosete, o príncipe real, filho do Saul, chegou até Davi cavalgando um asno. Entretanto, veja isso aqui, finalzinho que lindo. Entretanto, o importante é que o rei montava sobre um cavalo quando estava em pé de guerra, mas chegava sobre um burrinho, um jumentinho, quando se propunha a levar a paz. Então, olha a simbologia que Jesus estava querendo mostrar
que, como está no versículo lá, os discípulos não puderam perceber, né? Então, toda essa atitude de Jesus indica que trazia intenções de paz, que não era a imagem guerreira com a qual os homens sonhavam, mas o príncipe da paz. Ninguém percebeu essa intenção naquele momento, nem sequer os discípulos, que deveriam ter estado capacitados para fazê-lo. Interpretaram-no assim. As mentes de todos estavam repletas de uma espécie de histeria coletiva. Aqui estava aquele que devia vir, mas eles buscavam o Messias e seus próprios sonhos e desejos. Não buscavam o Messias enviado por Deus, o príncipe da paz. Eles queriam aquele guerreiro, né? Jesus apresentou uma imagem eloquente do que afirmava ser, mas não houve ninguém que o compreendesse. Achei fantástico esse negócio aqui, gente. E quando o cara entrava sobre um jumentinho, sobre um burrinho, era porque ele se propunha a levar a paz. Achei maravilhoso isso. A turba, em geral, em seu estágio de compreensão, prende-se primordialmente aos sinais exteriores, que a deslumbravam e atraem, que as deslumbram e atraem, e por isso mesmo está sujeita às mudanças repentinas de opinião. Eles estavam empolgados, né, com os sinais exteriores, ou seja, com a figura dele encarnado, aquele ser poderoso que poderia fazer muita coisa, né? A fé, por isso que as mudanças repentinas aí está sujeito, né? Porque era só um sinal exterior para eles. A fé é ainda imatura, fundada apenas sobre as aparências e não em uma compreensão mais profunda sobre os preceitos divinos de autoaperfeiçoamento e sobre o esforço que cabe a cada um para vivenciá-los. Aí tem um trechinho aqui do Kardec, gente. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não gemina, mas vai geminar no momento. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. É como a gente, né? A gente, depois que você atinge um certo nível de conhecimento, de maturidade, você vai buscar um certo entendimento diferenciado de certas coisas que você simplesmente lia né? Até quando a gente retoma a leitura de algum texto, de algum livro, a gente sempre vê essa mudança nossa de percepção, né? Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé, que é o que a gente vai fazendo à medida que a gente cresce um pouquinho, né? É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Prosseguimos? Olha, aqui que fala da questão da ressurreição. A ressurreição de Lázaro havia sido o maior de todos os sinais de Cristo até então, como uma prévia simbólica da vitória do Espírito sobre a morte, que ele próprio demonstraria dias depois. Olha que interessante isso aqui, ó. Todos os imperadores, tiranos e déspotas da humanidade, até então, tinham a morte como instrumento supremo de dominação e poder. Cristo, no entanto, demonstra com sua ressurreição o quão limitado é esse poder. Seu reinado é distinto, justamente porque transcende a morte. Então, eles tinham como
como uma arma poderosa, né? Um instrumento de dominação, como ele fala aqui, né? Ah, se você não jurar a Jesus, você vai morrer. Se você não fizer tal coisa que eu estou mandando, você morre. Então, a morte era um instrumento forte para eles. Mas depois que Jesus mostrou para os discípulos que a morte não existe, eles enfrentavam qualquer coisa sem medo da morte. Porque eles achavam que no momento que eles morressem, eles iam encontrar de novo com Jesus. Então, para eles era quase uma libertação, né? Era uma libertação, era um momento assim que eles não temiam de forma alguma. Então, eles enfrentaram muitas coisas sem medo nenhum, com muita coragem, né? E aqui, vamos seguir aqui, ó. Aqui, gente, tem um pedacinho que tá no Paulo Estevam. Vocês lembram quem é Ananias? Ananias é aquele cara que estava em Damasco, que Saulo ainda estava indo para Damasco para matar Ananias. E é o próprio Ananias que vai lá e cura Saulo, né, da cegueira dele. E aí Ananias está contando aqui para Saulo como que foi a conversão dele. Olha que lindo que é isso. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos. Depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário, esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à cidade santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Quer dizer, Ananias era um daqueles que a gente falou que se aproximou por pura curiosidade, porque ele nem conhecia Jesus, chegou ali por causa da festa, mas viu aquele alvoroço, começou a seguir ali, né? Falou da compaixão que lhe causara o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos, da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Curiosos pelo desenrolar dos acontecimentos, seguiram o condenado até a morte. Olha que coisa linda isso. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Senhor. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Linda essa história de Emaús, né? De Ananias ali, né? Que ele era de Emaús. Né? Muito linda. Foi convertido por um olhar do Cristo. A gente imaginar esse magnetismo, essa força interior que ele tinha, né? E quando a gente falou até há dias atrás aí, né? Que o poder que ele tinha não era do corpo, né? O corpo era igual ao nosso. O poder vinha do espírito, né? Com comentário, gente? Estou prosseguindo aqui, estou fazendo um pouquinho rápido, que o nosso amigo vai ter que sair, então, para ele ver o máximo possível aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu lembrei da passagem de que a boca fala que o coração está cheio, né?
Então, a mesma coisa, eu suponho que seja o coração cheio de amor e aí consegue captar, consegue ver os sinais, os signos que ali estão. Por isso, talvez a mensagem do burrinho, a mensagem do olhar, elas estejam todas associadas a esse aspecto de se estar pronto, se estar maduro para aquela aprendizagem, para a nova etapa. Muito bom, querida. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Então, vamos para o pastorino aqui. Nossa, escrevi errado o nome dele aqui. Toda a alegria e festa popular não penetraram no imo do coração do mestre, que continuava triste, chegando a chorar pelo que antevia dever suceder a Jerusalém. Sabia que todos endeusavam a personagem transitória e que os gritos de alegria eram apenas exterioridades emotivas. Aqueles mesmos gritariam dias mais tarde: mata-o, crucifica-o. Como a gente falou ali atrás, né? Eles estavam exaltando a personalidade transitória, ou seja, o corpo físico ali que fazia algumas coisas, né? Assim, qualquer criatura que tiver... Ah, isso aqui é um pedacinho que eu repeti aqui, que a gente viu semana passada, tá? Assim, qualquer criatura que tiver em torno de si multidões ululantes de alegria, endeusadores contumazes a bater palmas, feche seus olhos e mergulhe dentro de si mesmo. As demonstrações de entusiasmo provocam a queda daqueles que vivem ainda voltados para fora, a procurar com os olhos a aprovação dos homens e a buscar o maior número de seguidores. Todavia, o plano astral naquela região e naqueles dias devia estar vibrante de expectativa. E sendo o povo judeu, isso aqui é muito interessante, e sendo o povo judeu, como sempre foi demonstrado através dos séculos, altamente sensitivo, com a mediunidade à flor da pele, não há dúvida de que a manifestação dos desencarnados deve ter influído fortemente os encarnados. Para o mestre, que percebia o plano astral e sua vibração e agitação inusitados, devia ter se afigurado que, se os seres animados fossem impedidos de manifestar, os desencarnados e elementais, os próprios seres inanimados, saltariam rumorosamente de alegria. Isso é uma coisa que faz lembrar o seguinte, né? Em todos os momentos aqui da passagem de Jesus aqui pela Terra, tanto aqui quanto na crucificação, quanto em qualquer momento dele curando, dele falando, dele ensinando, dele discutindo com os fariseus, em qualquer momento, em todos os momentos da passagem dele aqui, devia haver assim um número de desencarnados gigantesco ali, por volta daquele ambiente ali. Por quê? Muitos com certeza, os que eram contra e que queriam realmente atrapalhar, não é isso? Muitos. E muitos que estavam ali, vamos dizer assim, aproveitando uma oportunidade única, um momento inusitado em toda a história da humanidade. A gente lembra que no nosso lar está dito que só o governador e a veneranda puderam ver Jesus. Agora, se imagina que se você não tivesse a oportunidade de ver Jesus ali encarnado, ouvir Jesus ali, né, pela boquinha dele ali, pelo espírito dele, ouvir Jesus, ver Jesus, escutar. Quantos não estavam ali simplesmente por essa oportunidade assim única da humanidade, né, da história da humanidade? Então, muitos desencarnados deviam estar ali, né? Alguns
menos instruídos, talvez, influindo ali para que a multidão se manifestasse, né? E aqui, como está aqui embaixo, né? E se eles fossem impedidos, muitos aí dos seres inanimados iriam ficar alegres, né? Felizes por não estarem exaltando Jesus, né? Então, a multidão, a turba, sempre recebe influência, né? É a questão do livro dos Espíritos que fala aqui que nós sofremos mais influências do que a gente pode imaginar, que muitas vezes são eles que nos guiam, né? Que nos conduzem, né? Então, que dirá de uma multidão toda ali exaltada, ali, que fora de si, ali, né? Mas o exemplo é precioso para todos nós, sobretudo em certas fases de nossa vida, quando um grupo de criaturas, voluntariamente ou não, com consciência do que estão fazendo ou não, se reúne em torno de nós com a intenção de derrubar-nos. E para consegui-lo mais fácil e rapidamente, usa o melhor instrumento de sapa que pode existir na Terra, o elogio. Com relação ao elogio, a gente falou bastante a semana passada, né? E, finalmente, o último versículo aqui. Então disseram os fariseus entre si: vede que nada é proveitoso. Eis que o mundo vai atrás dele. É muito interessante essa fala aí, que a gente vai ver que eles estão meio que até profetizando o que realmente é para acontecer, né? O mundo vai atrás dele, né? Eles falaram com uma intenção, mas falaram o que realmente devia acontecer, né? Então, veja, Barclay. No pano de fundo estavam as autoridades judias. Sentiam-se frustradas e impotentes. Não podiam fazer nada que detivesse o magnetismo produzido por esse homem chamado Jesus. O mundo inteiro, diziam eles, vai atrás dele. Nessa frase das autoridades, vem um exemplo esplêndido dessa ironia do qual João é tão hábil. Nenhum autor do Novo Testamento pode dizer tanto com uma reticência tão surpreendente. Foi porque Deus amou tanto o mundo que Jesus veio a ele. E aqui, sem propor-lhe, seus inimigos dizem que o mundo vai atrás dele. Na próxima sessão, João relatará a vinda dos gregos a Jesus. Então, chegam os primeiros representantes desse mundo mais vasto, os primeiros pesquisadores do mundo exterior. As autoridades judias pronunciaram uma verdade mais profunda do que imaginavam, quando disseram que o mundo inteiro se separava deles para seguir a Jesus. Aqui, nos lábios dos inimigos de Jesus, encontramos um vaticínio do que acontecerá. Não podemos deixar essa mensagem sem assinalar o elemento mais singelo. São muito escassas as ocasiões na história do mundo quando se pôs de manifesto uma coragem tão magnífica e deliberada como nessa entrada triunfal. Devemos lembrar que Jesus era um proscrito, que as autoridades estavam decididas a matá-lo. A prudência lhe teria aconselhado voltar para trás, voltar para Galiléia ou para as paragens desérticas. Se, apesar de tudo, ele entrava em Jerusalém, a mais mínima cautela teria indicado que devia fazê-lo em segredo e buscar um esconderijo. Entretanto, entrou de maneira tal que todos os olhos se posaram sobre ele. Era um ato da coragem mais elevada, porque desafiava tudo o que o homem podia fazer. E era um ato do mais elevado amor, porque era o último chamado do amor antes do fim. O último chamado que ele fez para aquela multidão imensa, né? Antes de realmente partir para o Calvário. Fala, meu querido. Antes de eu sair, eu vou me atrasar no outro evento, mas tá tão gostoso aqui, eu vou levar, não tem problema.
Está Assim, quase acabando, viu, Kleber? são dois momentos cruciais, lembrando, né? Aquele momento íntimo, a ceia, né? A última ceia com os discípulos, aquele colegiado que dali seriam, né? Eles saíam para o mundo. E agora com todos, né? Ou seja, ele faz aquilo no íntimo e agora faz no público, dizendo para todo mundo que estamos juntos e oferecendo aquela oportunidade. É fantástico. Eu acho que os dois momentos são grandiosos e a gente agora que talvez a gente veja, né, estudando, a gente veja que momentos fantásticos da história humana, né? Gente, eu tenho que infelizmente sair, vou rever lá com vocês. Um grande abraço, uma boa noite semana que vem, tá? Vai com Deus, meu querido. Fique Vai com com Deus. Deus. Um abração. Está acabando aqui, viu? Falta pouco. Mas vamos lá. Muitos dos fariseus estavam mais preocupados em manter a massa sob seu domínio do que ajudá-la a se erguer de sua ignorância ao conhecimento espiritual. Porque eles estavam preocupados, era só que todo mundo seguisse todas aquelas regras, aquelas coisas, né? Agora, em questão da elevação espiritual, pouco eles se preocupavam, né? Valorizavam mais o poder do que a verdade. Entretanto, ainda assim, são forçados a reconhecer a atração que Jesus exercia sobre o povo, por sua própria autoridade moral. E aqui uma fala fantástica de Gamaliel. Vocês lembram quem era Gamaliel, né? Gamaliel era o mestre de Paulo, né? De Saulo ainda, né? E aqui tem uma fala, porque Saulo, depois de matar Estevão, lá, ele começa uma perseguição gigantesca, né, contra os cristãos, e tem um momento que ele prende ali Simão Pedro, eu não lembro quais foram, mas prende alguns dos discípulos ali, né, e estava ali para julgar ali o que seria feito com eles, né, e aqui tem uma fala de Gamaliel para aquele momento, né, mas antes aqui, ó, por mais que tentem, os homens não podem impedir a execução dos desígnios divinos. O progresso é uma lei, e a verdade irá gradualmente se tornando clara para todos. Então, com relação a isso, é essa fala aqui de Gamaliel. E ele fala: e agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os, porque se este propósito ou esta obra for de homens, será destruído. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. E também para que não sejais considerados homens que lutam contra Deus. Gamaliel era o cara, né? Ele era fantástico. Tem várias falas do Gamaliel no Paulo Estevam que são maravilhosas. E aí, com relação à questão do que os fariseus aqui estavam preocupados, aqui, né, que na verdade eles escondiam, vamos dizer assim, o conhecimento, na verdade, né? Nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Você pegar essa fala aqui sozinha, né, de Lucas, muitos não vão falar, mas como assim, né? O que está escondido? O que é isso aí, né? Mas olha aqui a explicação do Kardec. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Ou seja, a gente não sabe quase nada, né? A gente não sabe nada, sabe muito pouco, né? Então, ontem mesmo eu assisti uma palestra de um amigo muito querido, Reginaldo Ferrante. Eu gosto muito de ouvir as reflexões que ele faz.
E lá fizeram uma pergunta para ele, tal, e ele citou uma frase que eu achei tão lindinha. Ele fala, não sei se eu vou lembrar exatamente o que ele falou, mas é mais ou menos isso aqui, né? Que Jesus é tão misericordioso, tão caridoso, né? Que o seu evangelho tem sempre o tamanho de quem está lendo. Ou seja, a gente, conforme o nosso tamanho espiritual, né, a nossa altitude espiritual, é o nosso entendimento. Né? Então, a gente vai ler hoje o Evangelho e vai entender até o segundo degrau, vamos dizer assim. Né? Daqui a algumas encarnações, a gente vai estar no 10º degrau, né? E vai ampliando a nossa capacidade, vamos dizer assim, de ir desvendando esses mistérios, entre aspas, que estão aí em todos os escritos sagrados, né? E é relativo também àquela metáfora que o Kardec faz, né? Que se você está na base de um morro, você tem uma visão limitada. À medida que você vai subindo, o teu campo de visão vai se ampliando, né? Então, à medida que você vai crescendo espiritualmente, a tua capacidade de entendimento vai crescendo, né? Obviamente. Então, não há nada que está encoberto que não vai ser um dia revelado, né? Nem algo que está escondido, né? Que não possa ser conhecido. E, gente, nós vamos finalizar com esse texto aqui de Emmanuel, o povo e o evangelho. E ele comenta uma fala aqui, ó, e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o, tá em Lucas. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos, até hoje, né, gente? Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Ele fala, né, que apesar de tantas perseguições, de tantas hostilidades, tal, sempre, em todas as ocasiões, a gente vê a multidão gravitando, né, a gravitação do povo para Jesus, ou seja, as pessoas se movimentando em direção a Jesus, né? Esse número vai aumentando gradativamente. Apesar do mundo maluco que a gente está vivendo, esse número vai crescendo, né? Vamos lá. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdote, quando, sem luz, na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados, num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em seu sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhes os caminhos. A claridade do mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se renovam sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais.
Emmanuel, comentários, crianças? Próximo texto, estudo que a gente vai fazer, eu peguei daquela votação que a gente fez o terceiro lá colocado, tá? Então, seria Jesus e Tomé, é o que a gente vai prosseguir vendo. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, eu tô com a gripe daquelas. Sério? É, Bom, então, gente, deixa eu só encerrar aqui a gravação, a gente continua conversando. esse Então, encerrar. pessoal, obrigado, viu? E se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, começando aí mais uma perícope, Jesus e Tomé, tá? Até lá, fiquem com Deus.